consagração ao nosso Senhor Jesus. Dessa vez, gostaria de ler o texto bíblico e aí nós oramos juntos, pode ser? Amém. Amém. Quem quiser pode abrir as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Está dando para ouvir bem, irmãos? Está dando para ouvir bem? Apocalipse, capítulo 3. Amém. Gostaria de ler com os irmãos a primeira frase do versículo 11. Só a primeira frase. Venho sem demora. Agora eu gostaria de abrir com os irmãos Apocalipse 22, versículo 20. Apocalipse 22, versículo 20. Eu gostaria que todos nós lêssemos juntos. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Fechar os nossos olhos, vamos ao Senhor em oração. Senhor, amém. Ler essas frases que estão escritas no livro que o Senhor deixou para nós, de alguma forma mexe com o nosso coração. Amém. Senhor, e que a Tua própria palavra, a palavra que sai da Tua boca, possa realmente causar efeito no nosso coração. Amém. Senhor, nós mal sabemos qual é o efeito que o Senhor quer causar. Mas uma coisa nós te pedimos: que absolutamente ninguém nesse lugar saia igual chegou. Porque a tua própria palavra nos promete que a tua palavra não volta vazia. Então, que a tua palavra seja ministrada nessa noite e que gere frutos no nosso interior. Amém. 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 Senhor Jesus. Sim, seja, Pai. O título que nós demos a essa mensagem, a essa palavra é: o Rei está voltando. Aleluia. Irmãos, qual que é o teu sentimento ao ler um texto que diz, o Senhor está dizendo: venho sem demora? Assim, pode falar, pode ser sincero, não tem resposta certa, não tem resposta errada, mas eu só queria saber assim, qual que é o sentimento que uma palavra dessas gera nos irmãos? Treme o coração. Do quê? De medo, de alegria, de felicidade? De felicidade, amém. O que mais? Temor, amém. Faz sentido. Porque quando ele vier, ele vai estabelecer o seu tribunal e dará a cada um conforme as suas obras. Então o temor é um sentimento que faz sentido ao ler que o Senhor vem sem demora. Mais alguém? Além de temor e alegria? Alegria. Muita alegria. Nessa noite, nós vamos nos aprofundar nos textos que o Senhor deixou para a igreja nos tempos finais. Nós temos elementos bíblicos suficientes para dizer que está se referindo aos nossos tempos. Eu também não sei
como é que vai ficando o nosso coração ao perceber isso. Mas, esses dias, meditando nisso, meditando nessa palavra, tem uma canção que diz assim, que ele virá num piscar de olhar. E o texto bíblico de 1 Coríntios diz que num abrir e fechar de olhos, ou seja, num piscar mesmo, os nossos corpos serão transformados e tal, não é? Então assim, de alguma forma, alguma das etapas da volta do Senhor vai ser um negócio rápido. E no texto de Mateus 24, quando fala do final dos tempos, ele compara os tempos de Noé. Então, meditando nessa palavra, que será num piscar de olhar, ou que num abrir e fechar de olhos, meu sentimento diante disso é que não somente será algo rápido, é que também vai pegar muita gente de surpresa. Roberto tem uma frase que ele sempre fala, né? Demora muito para acontecer de repente. Então assim, pode parecer, como diz 1 Pedro, embora pareça demorado, mas irmãos, está profetizado na Bíblia que apesar de todos os sinais, vai pegar muita gente de surpresa. E talvez a palavra dessa noite é para nos livrar de ser essa galera. Amém. De ser a maioria ou a porcentagem que será pega de surpresa. O título da mensagem dessa noite é: O Rei está voltando. Porque mais do que nunca o tempo está próximo. Eu gostaria de, antes de entrar nas palavras do Senhor para os tempos finais, usar a própria palavra para que isso fique claro para nós. Porque se nós vamos tomar as palavras que Deus deixou para a igreja nos tempos finais, nós precisamos estar convencidos que se refere a nós. Mateus 24, vamos abrir Mateus 24. E aí, gostaria que, usando o teu espírito, você fosse vendo se faz sentido aquilo que está escrito aqui. Jesus estava, eu estou lendo o versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, leiam para mim por favor. Leiam aqui no outro tela, por favor. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Pode continuar. Por quê? E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Peraí. Fiquem atentos. Irmãos, Deus está dando um recado para nós. Fiquem atentos. Fiquem atentos e não se assustem. Porque, peraí, fala para o irmão que está do seu lado, irmão, fica atento. Fica atento. E fala outra coisa para ele, não se assuste. Sabe, no mundo de redes sociais, no mundo onde toda notícia é lida instantaneamente pelo mundo inteiro, então a gente fica sabendo a reação das pessoas, a gente fica sabendo. Hoje eu li uma notícia que aconteceu lá na Suécia, que eu acho que é Suécia. Eu falei, meu Deus do céu, mas a palavra está dizendo, não se assuste. E talvez seja algo assim, não perca tempo ficando assustado. Está escrito, irmãos. Amém? Amém. Não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Bom,
se a gente continuar, vocês vão começar a ver os noticiários. Você vai começar a ler os noticiários. Os próximos versículos nada mais é que os noticiários. Mas então eu vou pular, porque meu encargo, até esses dias, né, a gente estava voltando para casa da reunião de casa, da reunião do grupo familiar, e um dos irmãos que está participando lá com a gente perguntou: o que você acha que está acontecendo aí e tal? O que a Bíblia fala, né? O que você acha aí do que está acontecendo? Meu irmão, eu nunca fui ligado no estudo escatológico, no estudo do final dos tempos. Nunca foi algo assim que eu busquei, tá? Não estou falando que não deve ser buscado e tal, estou falando que simplesmente nunca fiz isso. Na verdade, pensando bem, o primeiro livro que eu li da editora Árvore da Vida foi Daniel, Destino do Governo Humano, e ali tem muita escatologia. Então eu lembro do Antíoco Epifânio, o que significa eu não lembro muito, mas eu lembro que tinha esse cara lá. Mas depois disso passou, foi coisa da minha adolescência, passou. Então se você me perguntar quando que vai ser o arrebatamento, e não sei o que, eu não sei muito. Então foi essa resposta que eu dei para ele. E mais, tem uma palavra que o meu pai me falou a respeito de profecias bíblicas, que eu acho que se aplica a essa situação. Veja só, em Mateus, quando fala do nascimento de Jesus Cristo, ele cita 3 profecias. Quando perguntam para Herodes quando Herodes pergunta para os fariseus onde ele vai nascer, eles sacam uma profecia bíblica para dizer que seria em Belém. E tu, Belém, Efrata, sairá de ti tal, ok? Serás chamada. Aí Jesus é perseguido, né? Os bebês lá estão sendo mortos. José pega Jesus e foge para o Egito. Quando ele volta, como diz a Escritura, do Egito chamei o meu filho. E eles vêm do Egito e vai morar em Nazaré. E aí saca-se, né, do bolso uma profecia que diz que ele seria chamado Nazareno. Agora olha só, antes de acontecer o que aconteceu, quem que conseguiria montar o quebra-cabeça de Belém, Egito e Nazaré da forma que aconteceu? Precisou fazer o censo, aí ele foi lá para Belém, nasceu em Belém. Aí teve a perseguição, foi para o Egito. Aí voltou do Egito, novinho, começou a morar em Nazaré. Tanto que ninguém sabia que ele era belemita. Ele era tido como nazareno. Alguém conseguiria montar o quebra-cabeça antes de acontecer? Não. Assim, acho que mais fácil ganhar na Mega Sena da virada umas 3 vezes seguidas. Do que alguém acertar que as coisas assim. Então assim, seguindo esse princípio, a gente já viu, né, ao longo do tempo, gente que, eu ia falar chorava de pé junto, mas assim, tinha muita convicção de que, por exemplo, o anticristo era X. Tinha gente que tinha certeza, mostrava biblicamente, não, o anticristo é essa pessoa aqui. E faz muito tempo que eu não ouço falar dessa pessoa. Então, e várias outras coisas. Tem várias teorias sobre o final dos tempos. Eu, particularmente, seguindo esse princípio de que não tentar adivinhar como as coisas vão, deduzir como as coisas vão acontecer, porque eu acredito que pode acontecer de um jeito ou de outro que a gente nunca imagina. Ao nos relacionar com a palavra do final dos tempos, eu particularmente prefiro ver qual que é o nosso papel nesse negócio. O que nós como igreja deveríamos ser e fazer. Sim. Então, estou dizendo isso para dizer que nessa mensagem sobre o final dos tempos, nós vamos nos resumir ao qual é o nosso papel, o que a Bíblia diz que nós como igreja deveríamos ser e viver. Amém? Amém. Então, olha só, nesse texto mesmo, já tem um sinal que tem tudo a ver com a gente. Por cima, versículo 12.
E por se multiplicar a maldade, na outra versão diz iniquidade. Iniquidade é ausência de regras. Por se multiplicar a ausência de regras, o amor se esfriará de quase todos. Faz sentido? Faz sentido? Hoje cada um vive do jeito que quer. Por que cada um vive do jeito que quer? Pela noção de que eu sou o centro do mundo. Então ninguém pode dizer para mim como eu devo viver. Por causa disso, o que é barrado? O que é esfriado? O amor. Porque como eu vou amar você se eu sou o centro do universo? Entende como faz sentido? Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele, porém, que ficar firme até o fim, e dessa vez eu gosto também mais da outra versão, aquele que perseverar, porque ficar firme parece alguma coisa de aguentar, aquele que sobreviver, aquele que nos últimos suspiros conseguir passar por esse tempo difícil. Mas na nossa versão diz aquele que perseverar. Perseverar não é igual o Rock Balboa que fica lá tal até o cara cansar e depois. Não. Perseverar é continuar, não só continuar firme, mas continuar ativo. Tanto que dentro das profecias a respeito do final dos tempos, em Daniel 11:32, vamos ler juntos essa profecia de Daniel 11:32, irmãos? Aí tem tudo a ver com a gente, porque há uma noção de que a igreja e o povo de Deus nos últimos tempos é um coitadinho, que vai ficar nas cordas e vai vir tentação e vai vir. Mas irmãos, olha o que a Bíblia diz. Vai falando no final dos tempos: com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança. Porém, Não. Esse mas aqui é gostoso, irmão. Esse mas aqui é prazeroso, irmão. Olha, o anticristo, o ministério da iniquidade vai perverter muitos, vai causar um estrago, já está causando um estrago. O ministério da iniquidade está operante. deu mas. Amém. Acho que é essa hora do filme que aumenta a música, né? Aumenta a música, assim. O Miguel deu esse exemplo lá na conferência, né? Da bomba arrasa quarteirão. Vocês ouviram essa? A bomba arrasa quarteirão, mas em nós há o poder da ressurreição. Amém. Pode arrasar o quarteirão, mas se levanta. Não, é disso que está falando aqui. Amém. Mas Amém. o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Aleluia. Percebe que não é aguentar? Percebe que não é ficar nas cordas? Percebe que não é o coitadinho? O povo que Conhece. Mas aí que está. Aí está o segredo. Não é o povo convertido. Não. Não é o povo que um dia aceitou Jesus. Não. É o povo que Conhece. Então, uma palavra bíblica para nós, igreja dos últimos tempos, é: pelo amor de Deus, conheça o seu Deus. Amém. O povo que conhece Seu Deus. não é o Deus dele, é Seu Deus. Meu Deus. o meu Deus. Meu Deus. Que tal por um minuto nós orarmos? Senhor, eu quero te conhecer.
Se alguém perguntar, mas como que eu sei se eu conheço Deus ou não? Fácil. É só ver se é forte e ativo. Porque biblicamente falando, quem conhece é forte e ativo. Ok? Então, nós precisamos biblicamente ser iluminados pela palavra para entender se o nosso conhecimento de Deus ele ainda é superficial e religioso ou se ele é um conhecimento íntimo e verdadeiro. Amém? Amém. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo e será pregado esse evangelho do reino por toda a terra habitada, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Está começando a entender que o nosso papel como igreja aqui é incrível. Vai ter o amor de muitos vai se esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. E será pregado o evangelho do reino por toda a terra habitada. Amém. A palavra diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém. Deus ele sempre avança. Nos tempos finais fala do Espírito, dos 7 Espíritos. Amém. Então, irmãos, está difícil o mundo hoje? O mundo intensificou as suas armas? E você acha que Deus ia ficar para trás? Não. Deus nunca ficou para trás. Não. E nunca vai ficar. Não. Até, eu não ia por aí não, mas existe uma noção equivocada de uma guerra entre Deus e Satanás. Como se fosse uma peleja ferrenha, que Satanás parece que vez após vez alcança vitórias, alcança vantagem. Irmão, faça-me um favor. É isso. Deus é o Deus soberano dos céus e da terra. Ele que fez. Satanás agiu na vida de Jó, sim ou não? Sim. Por quê? Deus, ele foi pedir permissão para Deus. E Deus falou, pode ir até aqui. Ele fez uma vírgula a mais do que Deus permitiu? Não fez, irmão. Então, nós como igreja dos tempos finais precisamos entender, nosso Deus é soberano, irmão. Amém. Pode espernear quanto quiser, Deus já venceu. Amém. E não é motivacional para você acordar animado, não. É a verdade de Deus. Amém. Igreja dos tempos finais vai ser um negócio mais fenomenal que já existiu na terra. Amém. A gente lê a história da igreja e lê histórias de avivamentos tremendos, que as pessoas passavam na rua e se convertiam. A gente lê. Eu falei para os irmãos semana passada, a gente leu Pentecostes, 3.000 judeus que há 50 dias atrás tinham matado Jesus, agora se convertendo, e a gente fica impressionado. Mas a profecia de Joel não é para o Pentecostes. Pedro pegou emprestado, a profecia de Joel é nossa. Amém. Mas deixamos Pedro usar, mas é nossa aquela profecia, irmãos. Amém. Nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Amém. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Amém. Os jovens terão visões. Amém. E sonharão os vossos velhos. Amém. Irmãos, se eu te falar que nos últimos dias eu vi com os meus próprios olhos cada uma dessas profecias se cumprindo, você acredita? Faltavam os velhos, mas esses dias teve até um velho fechou o pacote aí. Irmãos, está se cumprindo, irmãos. Amém. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Com esse espírito, vamos ver o que o Senhor fala para a igreja nos tempos finais? Vamos voltar lá então para Apocalipse.
E nós vamos nos ater a 3 cartas que estão diretamente relacionadas à igreja nos tempos finais. É a carta à igreja em Sardes, a carta à igreja em Filadélfia e a carta à igreja em Laodiceia. Em todas as 7 cartas termina com: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então cada carta é para as igrejas. Então, não, essa não é para mim, essa não é para mim, essa aqui é para mim, essa aqui não é para mim. Irmão, hoje eu estava lendo as 7 cartas. Irmão, tem palavra para nós nas 7 cartas. Então, vamos a essas 3 cartas, querendo ouvir o que o Senhor fala para mim. Não é para o outro. É para mim. Ao anjo da igreja em Sardes escreva. E olha, isso aqui é demais, irmãos. Como que começa todas as 7 cartas? Ao anjo da igreja. E aí como é que começa? Estas coisas diz. Todas elas, pode ver, todas elas. Estas coisas diz. E em cada uma delas é uma descrição diferente. É a mesma pessoa que está escrevendo? Mas é com uma descrição diferente. É Deus falando assim, ó: eu sei quem você é, mas eu também sei quem eu sou. E eu sei que eu sou exatamente o que você precisa. Então para cada carta tem um aspecto de Deus. E e você vai ver que é exatamente o que aquela igreja precisa. O recado de Deus para nós: Ele conhece a nossa situação. Amém. Mas Ele também sabe que Ele é exatamente o que a gente precisa. Amém. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Para Sardes, ele está se apresentando como quem tem os 7 Espíritos e as 7 estrelas. Eu não sei como que é a visão física disso, mas deve ser algo tremendo. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigilando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Íntegra, normalmente a gente pensa em honesta, mas íntegra tem um sentido ainda mais profundo, mais amplo. Íntegra quer dizer inteira. As suas obras não são íntegras, não são inteiras. Me faz lembrar de Ananias e Safira, que fala que o campo valia X, mas oferta X menos alguma coisa. E aí Pedro pergunta para Safira: quanto que era? Ela falou X. E Pedro falou: não era não. A obra deles não foi íntegra, não foi inteira, não foi completa. Então, um recado de Deus para a igreja nos últimos tempos: fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Que cada um de nós esteja em espírito de oração, como simplesmente vendo o que o texto diz. E a palavra diz que o Espírito é quem convence da justiça, do juízo e do pecado. Então, irmãos, que ao receber essa palavra, vamos orando diante do Senhor, vamos ter comunhão com o Senhor. Senhor, e aí? Porque outro padrão das cartas é: conheço. E normalmente é até assim: olha, eu sei que você faz algumas coisas que precisam ser corrigidas, e há um vencedor. Então, ao receber essa palavra, pode ser que o Senhor fale:
estou feliz. Pode ser que o senhor fale, mas aqui eu não estou feliz. Sim. E a atitude mais sábia para a igreja dos últimos tempos é que quando receber uma palavra de o Senhor falando, não estou feliz, é se arrepender imediatamente, lembrando que Ele é exatamente o que a gente precisa. Sim. Amém. Então, inclusive fala isso, né? Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Amém. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Aí faz sentido, né, Gessé? Aí se instala o temor de Deus nas nossas vidas. Amém. Mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É verdade. Pior seria se a gente não tivesse esse temor. É verdade. Virei contra você. Se fosse Deus falando que viria contra o mundo, a gente entenderia. Mas Deus está falando, eu vou vir contra você. Com quem que é esse você? Igreja. Rapaz, parece que nos últimos tempos Deus vai para um próximo nível de intensidade, vamos dizer assim, com a sua igreja, para que a glória seja maior do que da primeira. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que tal mais 30 segundos nós orarmos diante do Senhor? A palavra escrita de Deus não tem tom de voz. Então eu não sei exatamente com qual tom, mas aqui no final diz: quem tem ouvidos, ouça. Não diz quem tem olhos, leia. Porque no final das contas era uma carta. Então a lógica seria que deveria terminar com quem tem olhos, leia. Mas aqui diz: quem tem ouvidos, ouça. Então, irmãos, eu não sei qual que é o tom de voz que Deus fala isso aqui, mas quem tem ouvidos, ouça. Amém. Que toda vez que a gente abrir a nossa Bíblia, não seja simplesmente uma leitura, mas que seja uma conversa. A gente ouça a voz de Deus para cada um de nós. Mas essa carta começa: essas coisas diz quem tem os 7 Espíritos. Então é para eu entender, sabe quem está assim no negócio? Mas vem, eu tenho os 7 Espíritos, eu tenho a solução, eu sou a solução. Entende? Por que ele se apresenta de cada jeito? Quem que resolve esses problemas todos aqui? De ter fama que está vivo, está morto, não é íntegro. Quem que resolve? Quem tem os 7 Espíritos. Tá. Nos últimos dias, temos 7 Espíritos.
é bíblico, mas também tem a ver com a experiência, tá bom? Parece que nos últimos tempos, eu não sei como explicar em palavras, mas assim, as ações estão em alta. Parece que com pouco dinheiro você ganha muito, com pouco investimento você ganha muito. Parece que nos últimos tempos é 7 espíritos mesmo, no sentido que tem mais, o poder é maior, o amor é maior, assim, só para me fazer entender, é mais ou menos assim, alguém que ora há 50 anos atrás, alguém estava orando há 50 anos atrás, se eu pegasse aquela mesma pessoa, com aquela mesma oração, com aquela mesma intensidade, com aquele mesmo tempo, e transportasse para os dias de hoje, parece que nos dias de hoje o resultado é tremendo, é muito maior. Essas coisas diz quem tem os 7 espíritos, está preparado para os nossos tempos, a atuação do Espírito 7 vezes intensificada. Amém. Vamos agora pular para a igreja em Laodiceia, e aí a gente termina com a igreja em Filadélfia, amém? Ao anjo da igreja em Laodiceia, Laodiceia quer dizer opinião do povo, escreva: estas coisas diz o Amém. O que quer dizer o Amém? O Amém é o verdadeiro. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Mas porque você é morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quais são as 2 formas de você conseguir alguma coisa morna? Mistura um pouco de quente com um pouco de frio. Quem vai para a estância nos alojamentos sabe, né? Abre o quente, esquentou, o que você faz? Abre o frio até chegar na temperatura adequada. Então, um jeito de ficar morno é misturar quente e frio. Um morno é alguém que diz amém para Deus, mas também diz amém no mundo. Resultado? Morno. Mas a outra forma de você conseguir alguma coisa morna, qual que é o outro termo para morno? Temperatura ambiente. Quer alguma coisa morna? Nem esquenta e nem esfria. Com o tempo ela fica em temperatura ambiente. Então, uma outra forma de ser morno é se adequar ao ambiente. Eu ouvi um adolescente falando assim para mim, quando eu fui questionar a questão da experiência dele com Deus, ele falou assim: não, mas nunca tive essa experiência, nunca foi tão bom assim. Ou seja, nunca foi quente. Quer dizer que já está morno. Então, irmãos, um alerta do Senhor para nós: nem misturar frio e quente, nem dizer amém a Deus, amém ao mundo. Chego aqui na reunião, aleluia, desfruto, depois vou lá e desfruto do mundo também. Resultado? Morno. Mas um outro perigo é a gente nunca esquentar. Assim, porque você é mortal. Você diz. Quem diz? Você. Irmãos, eu tenho muitas opiniões a meu respeito. E essa pessoa que Deus está falando, que é vomitável, essa pessoa diz assim: eu sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Perigo nos tempos finais.
é um morno dizer que não precisa de nada. Sim. E de forma muito prática, muito prática, muito prática. Quando é algo que a gente precisa mesmo, necessidade urgente. Por exemplo, se alguém quebrar o braço agora, se der uma dorzinha de cabeça, você vai administrando, vai administrando, não, acho que daqui a pouco passa, vou descansar um pouquinho. Mas se quebrou o braço, você faz assim, não, deixa eu terminar o expediente aqui. Tem isso? O que você faz se quebrar o braço? Vai para o hospital. Por quê? Porque precisa. Por mais que seja importante aquilo que você estivesse fazendo, quebrou o braço, você deixa. Por quê? Porque precisa. Mas essa pessoa aqui diz que não precisa. Irmãos, cá entre nós, será que a gente não lê a Bíblia por falta de tempo? Será que o nosso intensidade e quantidade de orações a gente pode botar na conta do tempo? Qual que é a realidade? Que ainda a nossa sensação é de que não precisa. Mas você não sabe. Você diz, estou lendo o texto, tá? Não estou dizendo que é você não, estou lendo o texto. Você diz, mas você não sabe. Entende? Você tem uma opinião, mas você não sabe. Você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. E se a gente esperava na próxima palavra alguma coisa como: agora você vai ver o que eu vou fazer com você, esse amém, a próxima palavra é aconselho. Nessa situação toda, a próxima palavra é aconselho. Olha aqui, não é um alívio, não é um refrigério para a nossa alma? Nessa situação toda, Deus olha e fala assim: olha, posso te dar um conselho? Eu aconselho que você, de novo, não sei o tom de voz. O Espírito, deixa o Espírito falar aí. Mas a palavra diz: aconselho que você compre de quem? Irmãos, sabe quem tem o que a gente precisa? É Ele, irmãos. Eu acho que a gente está acostumado a comprar dos outros. Nos tempos finais, as virgens nécias falam para as prudentes: dá o azeite aí. E aí as prudentes falam: não. Então, nos tempos finais, nós precisamos aprender a comprar de Deus. Não estou falando que não vamos receber dos irmãos, não é isso, tá bom? Mas nos tempos finais há um chamado especial: compra de mim. Para de pegar emprestado. Compra de mim. Eu tenho. E comprar denota o quê? Preço. Então pague o preço e compre de mim. Tem preço, irmãos. Não é de graça. Senão ele fala: peça para mim. Ele não fala peça para mim, ele fala: então tem um preço, irmãos. Mas se tem alguém que eu compraria sem medo de gastar errado, esse alguém é o amém. Ele fala: olha, eu sou testemunha verdadeira, tá? Mas olha como tem a ver. Como que ele se apresenta? Como uma testemunha
fiel e verdadeira. E ele termina falando: compra de mim. Está falando assim: eu não sou vendedor, não faço propaganda enganosa, não. Compra de mim. Compra de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Eu só estou aqui nessa noite apanhando de Jesus. Você só está aqui nessa noite sendo repreendido e disciplinado por Jesus, pelo Deus verdadeiro, porque Ele te ama. Amém. Ah, irmão, isso é bom demais. Isso é bom demais. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. E aí vem: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Se fosse eu e você, nessa situação toda, você ia estar batendo a porta? Ou eu chutava a porta, ou eu desistia e ia para outro lugar. Não é? Uma pessoa dessas, uma situação dessas, você ia estar lá na porta, lá? Das duas uma. Se, graças a Deus que Ele é Deus, se fosse eu, ou eu chutava a porta, ou eu largava a mão. Mas Ele, e se alguém ouvir, é muito bom conhecer a Deus. Olha isso. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, imagina, essa pessoa que acha que está arrebentando, que não está, que é miserável, se abre a porta, como é que se entra? Você é Deus, está batendo a porta lá. Se alguém abre a porta, como é que você entra lá? Ah, irmão, seu miserável, seu pobre, meu Deus do céu, você não tem noção. Mas olha como Jesus, olha como Deus verdadeiro. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com Ele e Ele comigo. Amém. Irmãos, é o cúmulo da intimidade. Muito amor. Eu sei que a gente perdeu um pouco aquela referência do jantar em família, né? Parar a mesa e jantar e tal. Mas mesmo assim, nenhum de nós faz assim: bota o prato, dá uma garfada, vai fazer alguma coisa, não sei o que, tal, depois volta assim, e aí o outro da casa vai, corre e tal, dá uma garfada, vai resolver o negócio, manda um e-mail e volta, dá outra garfada. Não chegamos a esse ponto, né? Não. Então, de qualquer forma, cear, comer junto, é a chance de você ter um contato verdadeiro. Quando que foi que João se reclinou ao peito de Jesus? Como foi? Na mesa. Na ceia, na mesa. Não foi na multiplicação dos pães. Na multiplicação dos pães estava lá e tal, na tempestade, não foi. Quando que foi? Na ceia, mano, na ceia está lá para chegar. E o Senhor está falando: uau, abre a porta, eu entro. Só isso. Abre que eu entro. E a hora que eu entrar, o que eu quero é jantar com você. E você comigo. Porque deve ser muito ruim jantar com uma pessoa que ela não janta com você também, não é? Você janta com a pessoa fica lá e tal, não é? Mas aqui ele está falando assim: não, eu vou jantar com você e você vai jantar comigo. Amém. À luz de velas. Sim, irmãos, graças ao Senhor. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Agora a parte de Filadélfia, a gente vai rápido para terminar. O anjo da igreja em Filadélfia. O que quer dizer Filadélfia?
chegou, eu falei, olha rapaz, eu fiquei com medo, demorou a resposta. Já precisava abrir a escola bíblica logo aí, ó, Rodrigão. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas coisas diz. Quem que diz para a igreja em Filadélfia? Quem que diz? É o 7, né? Eu não falei, né? Desculpa. Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Tem porta fechada? Tem. Ele abre. Ele abre. Tem porta que deveria estar fechada e está aberta? Ele abre. Ele fecha. E se ele fecha, Ele abre. não tem quem abra. Amém. E se ele abre, não tem quem fecha. Ele já começa assim, para a igreja de Filadélfia já começa assim: fica tranquilo, eu tenho a chave. Amém. Está difícil, tem porta aberta que deveria ser fechada, eu fecho. Amém. E a hora que eu fechar, ninguém abre. Amém. Tem porta que está fechada que deveria estar aberta, eu tenho a chave. Eu abro. Não precisa roubar a porta não, eu tenho a chave. Amém. E a hora que eu abrir, ninguém fecha. Amém. Ah não, mas é opressão. Ah não, é o mundo. Ah, mas rede social. Ah, mas é o pós-modernismo. Ah, mas é... Irmão, não fecha. Não fecha. Se ele abriu, fica tranquilo. Não fecha. Amém. Tem quem fecha. Não tem quem fecha. Amém. Pode ter protesto, pode ter isso aqui. Pode. Não fecha. Pode soltar bomba. Hã? Pode soltar bomba. Pode soltar bomba, pode espernear, pode fazer o que for. Se ele abrir, irmão, fecha. Amém. Isso aí. Eu conheço as obras que você realiza. Conheço. Amém. Não tem hora que ele fala assim: ah, mas eu estou me esforçando tanto pro Senhor. Não tem hora? Tem, Daniel? Aquelas horas que você, nossa, eu estou fazendo tanto, ai meu Deus do céu. Mas falando para trás, Parece que não sei. Olha o que Jesus fala para a igreja de Filadélfia. Ei, eu conheço. Fica tranquilo. amém. Eu estou gostando tanto desses textos aqui. Vocês entendem? Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Nos últimos tempos, para a igreja em Filadélfia, para aqueles que estão vivendo plenamente o amor fraternal, aqueles que sabem que Ele é o santo e verdadeiro, para essas pessoas, diante deles tem uma porta aberta. Sei que você tem pouca força. Eu sei que você tem pouca força, por isso que a porta está aberta, irmão. A gente tem pouca força, por isso que a porta está aberta. Agora na minha casa nova lá tem que dar uma forçada para abrir. Tem hora que eu acho que está fechada, não está aberta. Imagina uma criança numa porta emperrada. Por quê? Por que ela não consegue abrir? Porque tem pouca. Por isso que a porta está aberta já. Se dependesse de nós, não abre. Mas não tem. Ó, pega a verdade bíblica, pega a verdade dos últimos tempos. Não depende de nós. Não. Eu vou dizer de novo para que isso crie raiz no meu e no seu coração. Amém. Fica tranquilo. Nos últimos tempos, não depende de nós. Não é quanta força eu e você temos. Não. Você entendeu, né? Não depende de nós. Tem todo aquele negócio que a gente precisa fazer. Mas não depende da nossa força. Entendeu, né? Tem que conhecer. É isso aí, tem que conhecer a Deus. Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém. Que tal nós invocarmos o nome do Senhor? Senhor, Senhor Jesus. Invoca como igreja dos últimos tempos, como igreja em Filadélfia. Senhor Jesus. Senhor.
assim: eu falei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Deixa a outra parte. Deus está falando assim: eu amo você. Amém. Amém. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei você da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. E aí chegamos ao texto que nós começamos: venho sem demora. Olha só, por que Deus fala para a igreja em Filadélfia: eu venho sem demora? Imagina que liga lá do restaurante para sua casa, Rodrigão. Fala assim: viu, sua entrega está chegando, mas você não pediu. Se você não pediu, você fica esperando. Por que a gente... Nesse dia também a gente teve um problema com entrega lá em casa. Ligou e aí você fica na expectativa: vem ou não vem, vem ou não vem, vem ou não vem, tô com fome, vem logo, vem logo. Então, agora, atrasou, você pediu, tá morrendo de fome. Alguém liga lá e fala assim: viu, fica tranquilo que está chegando. Faz sentido? Amém, você pediu? Então, se Deus fala para a igreja em Filadélfia: fica tranquilo, eu estou chegando, é por quê? Porque eles estão esperando. A gente ouve ao longo da história da igreja, eu acho que é o Watchman Nee, que é a cada esquina, falava que a cada esquina. Você lembra disso? Você conhece esse relato do Watchman Nee? Diz que em determinado momento da vida dele, a cada esquina ele falava assim: não, a hora que eu virar a esquina, Jesus voltou. E se você for voltar no tempo, tem muita gente que falava assim: tá vindo, tá vindo, tá chegando, tá chegando. E aí assim, será que eles erraram? Por que será que eles tinham isso? Eu não vou lembrar o livro. Também a coroa da justiça, acho que é Timóteo, né? A coroa da justiça está guardada, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Então, para quem a coroa da justiça está guardada? Essa galera aí, quando chega ao ponto de ter a coroa da justiça guardada para ele, uma característica é amar a vinda do Senhor. Por quê que eles amavam a vinda do Senhor? Porque a coroa estava guardada? Por quê? Eu lembro, quando começou a chegar a data do meu casamento, parecia que eu não estava nem aí com mais nada. Por que a data do meu casamento era tão importante para mim? Porque eu amava, porque eu não via a hora de chegar, e eu ficava com raiva na hora de ir embora. Né? Fica com raiva na hora de ir embora. Porque se ama a pessoa, você quer a presença da pessoa. Então, por que essas pessoas amam a vinda do Senhor? Porque amam o Senhor. Amém. Então é mais ou menos assim: quanto mais você ama o Senhor, mais você ama a vinda do Senhor. Amém. E quando você ama a vinda do Senhor, o Senhor manda um recado: eu venho sem demora. Eu acho que isso explica por que essa galera ficava falando assim: tá chegando, tá chegando, tá chegando. Século 1 tinha uma galera que estava lá: tá chegando, tá chegando. Século 5 tinha uma galera lá que estava lá: tá chegando, tá chegando. Porque é natural. Quem começa a amar o Senhor, começa a amar a vinda do Senhor. E quando alguém ama a vinda do Senhor, Deus manda um recado: estou chegando. Aleluia. Então esses caras, eu creio que esses caras não erraram. Deus para eles: eu venho sem demora. Amém. Irmãos, que o nosso amor por Jesus possa começar a produzir em nós o amor pela vida de Jesus. Amém.
O povo que conhece o seu Deus, agora junta tudo. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Quando você conhece a Deus, você ama a Deus. Quando você ama a Deus, você começa a aspirar, você começa a querer, a suspirar pela volta do Senhor. E aí Deus manda um recado: eu venho sem demora. Para terminar, Apocalipse 22. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. E aí se ouve uma resposta: amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. 30 segundos de oração. 30 segundos de oração. Agora pedindo esse amor. Pede esse amor para Ele. Senhor, eu quero te amar mais. Senhor, me dá esse amor ardente por você e consequentemente pela tua volta. Agora que você orou pedindo esse sentimento, eu gostaria que você fosse o responsável pela parte final do texto. Tá bom? Apocalipse 22, 20. Eu leio o começo, vocês dão a resposta final, pode ser? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente veio sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Mais uma vez, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente veio sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, para terminar, quem conhece me acompanha então. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Sim, o rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Amém. Jesus é o Senhor.